Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje esse vídeo é referente à atividade que vocês receberam no dia 5/8, certo? Vamos então para a primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: se A vale 2, B vale 4,2 e C vale 7/3, lembrando que 7/3 corresponde à dízima periódica 2,333, porque uma fração é uma divisão. Qual dessas alternativas é correta? No caso aqui, gente, vocês vão verificar que nenhuma das alternativas é correta. Por quê? Esse sinal aqui, com essa boquinha aqui, essa aberturinha, é o sinal de maior ou menor. E esse sinal ele tem que ficar com a abertura voltada sempre para o número maior. Então, vamos analisar cada uma das situações. Nesse caso aqui, nós temos o 4,2 aqui no meio, que de fato é maior que 2. Mas não é menor que 7/3, porque 7/3 corresponde a 2,3. Então, essa afirmação aqui não é correta. Na letra B, nós temos os 7/3 aqui no meio, que corresponde a 2,3. Não é maior que 4,2 e também não é menor que 2. Portanto, essa aqui também não é correta. Na letra C, nós temos o 4,2 aqui no meio, que de fato é maior que 7/3, que corresponde a 2,3, mas não é menor que 2. Então, a letra C também não é correta. Na letra D, nós temos o 2 aqui no meio, que não é menor que 7/3, que corresponde a 2,3, mas é menor que 4,2. Mas como aqui ele não é menor que 2,3, então, quer dizer, ele não é maior que 2,3, então a letra C aqui, essa questão também não é correta. E a letra E, nós temos o 2 aqui no meio, que não é maior que 4,2 e é menor que 7/3, que corresponde a 2,3. Mas, como ele não é maior que 4,2, então não podemos dizer que a letra E é correta. Ou seja, concluímos que nem letra A, nem letra B, nem letra C, nem letra D e nem letra E são corretas, portanto, nenhuma das alternativas é correta. Certo, gente? Vamos agora para a questão de número 2, que diz o seguinte: considere os conjuntos, letra N dos números naturais, letra Q dos números racionais, letra Q com um sinal de mais, que são os racionais não negativos, ou seja, os racionais positivos, e letra R dos números reais. E escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Então, vamos analisar aqui também cada uma das situações. Letra A. A medida da altura de uma pessoa é um elemento de N, ou seja, é um elemento dos números naturais. Aqui na letra A, se nós formos pensar nos números naturais, a gente conclui que essa afirmação ela pode ser verdadeira como não pode ser. Por isso que eu coloquei que ela é verdadeira, porque em algumas situações ela vai ser verdadeira. O que são os números naturais? São os números inteiros positivos. Então, a medida da altura de uma pessoa, ela pode sim ser um número inteiro positivo. Número positivo, a medida vai ser sempre. Só que nem sempre vai ser inteiro, pode ser um número quebrado. Por exemplo, a minha medida, eu meço 1,67 metros, que não é um número natural. Mas, se uma pessoa mede 1 metro, 2 metros, 90 centímetros, é um número inteiro positivo, então pode estar dentro do conjunto dos números naturais. Por isso, colocamos verdadeira, tá? Na letra B, a velocidade média de um veículo é um elemento de Q, mas não de Q mais. Falsa. Por quê? Porque ela é um elemento de Q, a velocidade, ela vai estar sempre dentro do conjunto dos números racionais e também dentro dos racionais positivos. Porque a velocidade média de um veículo é sempre um número positivo. Se o veículo anda, aquela velocidade, ela jamais vai ser negativa, será sempre positiva. Então, essa questão é falsa. Letra C. O valor pago em reais por um sorvete
é um elemento de Q+, ou seja, dos racionais positivos, verdadeiro. Se eu paguei esse valor, esse número será sempre positivo, então está dentro do conjunto dos números racionais positivos. E na letra D, a medida do lado de um triângulo é um elemento de Q, ou seja, dos números racionais? Sim, com certeza, é um elemento de Q, porque essa medida pode ser tanto inteira quanto quebrada, né? Então, está dentro, sim, do conjunto dos números racionais. Então, essa questão é verdadeira, certo, gente? Vamos lá, então, para a questão de número 3. Aqui na questão de número 3, vocês precisam relembrar um pouquinho das propriedades das potenciações que nós começamos a ver no início do ano. Assinale a alternativa da expressão de menor valor. Aqui nós temos que a letra B é a expressão cuja resposta corresponde a um número de menor valor. Por quê? Vamos analisar cada uma das situações. Na letra A, nós temos o -2 entre parênteses. Lembrando que esse parênteses aqui, ele faz toda a diferença. Se o número está entre parênteses, é porque o sinal do número deve ser também elevado ao expoente lá fora. Então, aqui, nós vamos elevar, o número -2 ao expoente -2. Só que como esse expoente é negativo, temos que usar a propriedade 3, que eu passei para vocês lá no início do ano, propriedade 3 das potenciações. Nós temos que transformar essa base -2, lembram disso? Numa fração com o numerador 1, e essa base vem para baixo no denominador. Então, nós ficamos com 1 sobre -2 e elevamos agora essa nova base, que é 1 sobre -2, no mesmo expoente, só que positivo. E lá fora, o 3 lá, né, o cubo, continua lá fora. Não estamos usando ele nesse momento. Só que como nós não podemos deixar, pessoal, um sinal negativo no denominador, esse sinal negativo passa para cima aqui no numerador. Ó. Então, nós temos -1/2 elevado ao quadrado e depois elevado ao cubo. -1/2 ao quadrado fica 1/4. Por quê? Porque -1 vezes -1 é mais 1, positivo. 2 vezes 2, 4. Então, nós temos agora 1/4 ao cubo. 1/4 ao cubo corresponde a 1 sobre 64. 1 sobre 64, lembrando que uma fração é uma divisão, corresponde a este número decimal aqui. Um número bem pequeno, 0,015625. Tá? Então, essa é a resposta da letra A. Vamos ver a resposta da letra B. Na letra B, o -2 não está entre parênteses. Aqui, ó, isso aqui é muito importante cuidar. Quer dizer que esse menos não faz parte do 2. Quem é que eu vou elevar lá no -2? O 2. Somente o 2. Esse menos aqui é da expressão. Então, eu vou copiar ele igual e vou elevar o 2 na -2. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima, usando a propriedade 3. Opa. Vamos voltar aqui. Transformando em fração com o numerador 1, esse 2 que não vem com o sinal, porque não é dele, é da expressão, vem para baixo no denominador, 1 em cima, eleva 1/2 ao quadrado e o cubo continua lá fora. O menos aqui, ó, que é da expressão, eu copio igual aqui fora. 1/2 eu elevo ao mesmo expoente, só que agora é positivo, que fica 1/4. E o menos eu copio lá do ladinho do 1/4, porque ele é da expressão. Então, na verdade, aqui no final, mesmo eu tendo elevado ao quadrado, essa resposta fica negativa. Por quê? Porque esse sinal negativo não era da base inicial lá, era da expressão. Então, aqui nós temos -1/4 ao cubo. -1 ao cubo continua -1, porque menos com menos é mais e com menos é menos. E 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, 64. Ou seja, eu tenho a mesma fração que eu encontrei lá em cima, só que agora é negativa. Então, a resposta será igual, só que uma resposta negativa. Já vimos que a resposta da letra B é menor que a resposta da letra A. Lá na letra C, nós temos o -2 entre parênteses, então o menos faz parte da base. Eu vou elevar esse -2 ao cubo, que fica -8. E agora, essa resposta eu vou elevar no -2 que está lá fora.
Agora, eu uso a propriedade 3 no final, tá? Eu não usei propriedade aqui, eu resolvi direto ao cubo. Agora, eu vou usar a propriedade 2. Menos 8 elevado na menos 2, transformo em fração também, elevo no mesmo expoente, só que agora é positivo, né? Fica menos 1 sobre 8 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. 8 ao quadrado, 64 positivo. 1 dividido por 64, uma resposta positiva, mesma resposta que a letra A. Na letra D, novamente, o menos está aqui fora. Então, ele não faz parte do 2. Quem é que eu vou elevar ao cubo? Quem é que é a base aqui? Somente o 2. 2 ao cubo fica 8. Só que no momento que eu copio o menos aqui, que é da expressão do lado do 8, fica menos 8. Fica igual a letra C aqui em cima. Então, fica menos 8 elevado a menos 2. Usando a propriedade 6 aqui, fica menos 1 oitavo elevado ao quadrado, que fica positivo 1 sobre 64 e que corresponde à mesma resposta lá da letra A e da letra C. Na letra E, de novo, o menos não faz parte da base, porque não está entre parênteses. Então, eu vou copiar ele aqui, ó, aqui fora. Quem é que é a base aqui? O 2. Quem é que eu vou elevar a menos 3? O 2. 2 elevado a menos 3, usando a propriedade, fica 1 meio elevado no mesmo expoente, só que positivo. 1 meio ao cubo fica 1 oitavo, positivo. Copiando o menos lá, que é da expressão, fica menos 1 oitavo ao quadrado. Só que menos 1 oitavo ao quadrado fica 1 sobre 64 positivo, cuja resposta será positiva também, igual à resposta da letra A, da letra C, da letra D e da letra E. Então, gente, nós temos aqui na letra B uma resposta negativa, óbvio que é a resposta de menor valor, certo? Vamos lá, então, para a questão de número 4. Questão de número 4 diz o seguinte: o valor da expressão abaixo é... Então, aqui nós temos uma expressão envolvendo potenciação, adição, subtração. O que nós vamos resolver primeiro? Lembrando lá da ordem da resolução das operações, primeiro sempre as potenciações. Aqui nós temos o 3 elevado ao quadrado e depois elevado ao cubo. Como é que nós vamos resolver isso, gente? O 3 está elevado ao quadrado, mas esse ao quadrado está elevado ao cubo. Então, primeiro aqui, nós vamos ver qual é o valor de 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. Então, na verdade, aqui o 3 está elevado na oitava potência. Então, 3 elevado na oitava potência menos o 5 elevado na quarta potência, que dá 625. Lá embaixo, no denominador, o 4 está elevado na quarta potência, que dá 256, mais o 20 elevado ao cubo, que dá 8.000. Então, eu ainda tenho uma potenciação para resolver, que é o 3 elevado na oitava potência. Resolvo agora esse 3 elevado na oitava, que fica 6.561. Os outros números eu copio igual. E agora, no final, então, eu faço essa subtração do numerador, essa adição do denominador, fica em cima no numerador 5.936 sobre 8.256. Fazendo a divisão aqui da fração, nós obtemos como resposta o número 0,518, ou seja, um número quebrado, quer dizer, 718, um número quebrado bem pequeno. Arredondando esse número, né? Esse número é aproximadamente quanto? 0,72. Então, a resposta correta aqui é a letra E, certo, pessoal? E a questão de número 5 diz o seguinte: determine a área a ser desmatada de uma região de 200 km² de floresta amazônica, considerando que os órgãos de defesa do meio ambiente permitiram derrubar somente 5% da região citada. Então, vamos relembrar um pouquinho de porcentagem e utilizar a regra de 3. Como que nós utilizamos a regra de 3, gente? Primeiro, a gente tem que organizar, né, essas grandezas que nós temos aqui dentro. 200 km² corresponde a
100% da floresta amazônica, tá? Dessa região da floresta amazônica. Não corresponde a toda a floresta amazônica, mas dessa região limitada aqui no problema. 200 km², então, é igual a 100%. Lembrando que eu não misturo as grandezas, tá? Numa coluna eu coloco as grandezas referente aos quilômetros quadrados da floresta amazônica e na outra coluna eu coloco os percentuais. Então, 200 km corresponde a 100%. X, ou seja, eu não sei quanto corresponde a 5%. Essa é a minha pergunta, né? Determinar a área a ser desmatada correspondente a 5%. Então, X, que é a minha pergunta, que é o que eu quero descobrir, é igual a 5%. Montei a regra de 3, agora eu multiplico as diagonais, sempre começando pelaquela diagonal que tem a incógnita, que nesse caso é a letra X. 100 vezes X, 200 vezes 5. 100 vezes X é 100x. 200 vezes 5 é 1000. Isolando a letra, que é a minha incógnita, ou seja, aquilo que eu quero descobrir, X é igual a 1000 dividido por 100. Se o 100 está multiplicando X aqui, ele passa para o outro lado da igualdade, fazendo a operação inversa, ou seja, dividindo. X é igual a 1000 dividido por 100, X é igual a 10 km². Então, a área a ser desmatada dessa região de 200 km² será de 10 km². Tá? Então, 5% dessa área total corresponde a 10 km². Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado. Logo, logo faremos, então, aí nosso próximo vídeo com mais explicações sobre a próxima sugestão de atividade, ok? Abração aí, fiquem bem.